Olá, meu nome é Antônio Aquino e continuando o nosso estudo sobre a salvação, hoje nós vamos falar sobre a eleição. O que a Bíblia diz que a eleição é? Que antes da criação, por causa da sua vontade, Deus escolheu salvar muitos pecadores. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós estávamos caminhando em direção à perdição e à condenação, à separação eterna de Deus. E Deus, pela sua graça e sua misericórdia, Ele escolhe pecadores para salvar. Então, isso é eleição. O primeiro aspecto a falarmos a respeito da eleição é que ela está associada à predestinação. O que é a predestinação? Predestinação quer dizer que Deus decretou todas as coisas que acontecem, ou seja, as coisas não acontecem fora do controle e da soberania de Deus. Então, a eleição está associada à predestinação no sentido de que Deus escolhe pecadores para salvar e, no final das contas, esses pecadores vão cumprir esse propósito e esse decreto de Deus, esses decretos de Deus, de que esses pecadores serão salvos, isso infalivelmente. Ou seja, não tem como uma pessoa que é eleita não se salvar, porque isso traria problemas à predestinação de Deus. Ou seja, Deus predestina algo a acontecer e algo não acontece. Então isso iria prejudicar a soberania de Deus, o poder de Deus. Então, algumas passagens para ilustrar essa eleição. Primeira passagem, uma passagem bem conhecida, Romanos 8, 28 em diante. O texto diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, essa é uma passagem que diz que Deus predestinou os cristãos para serem conformes à imagem de seu Filho, e para isso, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Esse é o propósito da eleição e como ela se relaciona com a predestinação. Se Deus escolheu pessoas para salvar, Ele predestina essas pessoas para serem chamadas, justificadas e glorificadas. E, além disso, que está escrito no versículo 30, o versículo 29 vai dizer que essas pessoas serão conformes à imagem de Jesus Cristo, ou seja, serão pessoas santas, pessoas que buscam a santidade, que buscam serem parecidas com Jesus Cristo. E o texto está falando no versículo 32 que Deus nos dará graciosamente, junto com a morte de Cristo, todas essas bênçãos que eu já falei, que é a justificação, a glorificação, o chamado e essa santificação que nos torna mais parecidos com Jesus Cristo. Essa outra passagem de Efésios também vai falar a respeito da salvação e da predestinação, da eleição. O versículo 4 diz o seguinte: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, desde a eternidade, Deus já havia nos escolhido e para isso também acontecer, ele havia predestinado que nós seríamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Tudo isso segundo a vontade dele. E em Atos 13, versículo 48, o texto vai falar a respeito da igreja. Os gentios, aqueles que não eram judeus,
Ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, Deus já tinha destinado essas pessoas que ouviram aqui para serem salvas, para crerem no Evangelho. É justamente isso que acontece. Acontece conforme Deus já havia destinado. Eles escutam o Evangelho, glorificam a palavra do Senhor, eles creem e se tornam cristãos. Outro aspecto da eleição é que ela é incondicional, ou seja, não é condicional no sentido de que Deus olha para aquelas pessoas que iriam escolhê-lo primeiro e para isso, e depois disso Deus escolhe essas pessoas. Resumindo, Deus não escolhe pessoas porque elas escolheram Deus primeiro. É ao contrário, nós escolhemos Deus porque Deus nos escolheu primeiro. Então isso lembra até daquela passagem das cartas de João, quando ele vai dizer que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Da mesma forma, a eleição. Não é que Deus vai escolher salvar alguém porque Deus viu no futuro que essa pessoa iria buscar a Deus para ser salva. Não, pelo contrário. Deus, ele elege pessoas para salvar e essas pessoas que ele elege vão buscar o Senhor e receberem a palavra de Deus. E tudo isso a gente já tem respaldo bíblico desde o Antigo Testamento. Basta a gente olhar essa passagem de Deuteronômio 7:7, quando Deus vai falar que amou o povo de Israel e os escolheu. Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, da mesma forma, o que é que Deus faz com a igreja? Deus escolhe os cristãos, escolhe os eleitos para que esses eleitos eles passem a amar o Senhor depois que Deus os ama primeiro. E Deus vai nos libertar do pecado, assim como libertou o povo de Israel do Egito. Então Deus nos liberta do pecado com essa mão poderosa, nos resgata da servidão do pecado, assim como resgatou o povo do poder de Faraó, rei do Egito. Outra passagem a respeito disso aí, o próprio Jesus Cristo vai dizer em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Ou seja, os discípulos seguiram Jesus, mas aqueles discípulos que seguiram Jesus foram os discípulos que Jesus já havia escolhido de antemão para que eles pudessem se tornar discípulos de Jesus. Romanos 9:11, uma passagem a respeito de Jacó e Esaú, o texto vai dizer o seguinte: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, ou seja, não pela decisão, não pela condição de Jacó ou Esaú escolherem Deus. Mas esse propósito aconteceu não por obras, mas por aquele que chama, Deus o que chama, né? Então o versículo 13 vai dizer assim: como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Tudo isso antes dos meninos terem nascido. Deus já havia determinado que o mais velho serviria o mais moço. Está escrito no versículo 12. O versículo 14 ainda vai dizer: o que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Ou seja, Deus não é injusto ao escolher pecadores para salvar. E por último, uma outra observação é que a santificação e as boas obras são consequências da eleição, não a causa. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas acham que por Deus olhar para nós, ver que nós estamos buscando a santificação, estamos apresentando boas obras e um bom testemunho, aí é que Deus vai nos escolher para salvar. Então o mérito da eleição seria nosso, porque Deus olha uma virtude em nós, mas não é isso que acontece. Pelo contrário, a santificação e as boas obras são consequências da eleição, não a causa. Lá em 2 Timóteo 1,9, o texto vai dizer o seguinte: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
Ou seja, Deus nos escolhe baseado na sua própria determinação, na sua própria vontade, não baseado nas nossas decisões e nas nossas obras. Essa outra passagem de Romanos 11, versículos 5 e 6, vai dizer que assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Observe que em 2 versículos que eu li, a graça aparece 4 vezes para reforçar que a eleição é pela graça e não pelas obras por decisão ou mérito humano. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, Deus já nos escolheu de antemão há muito tempo, desde a eternidade, para que nós pudéssemos, segundo o propósito da eleição, andarmos em santidade e andarmos em fé. Então, essa era a nossa mini aula sobre eleição e no próximo vídeo nós vamos falar sobre esse chamado, também conhecido como chamado eficaz. Então, que vocês possam deixar aí o seu like e compartilhar esse vídeo para que o YouTube recomende esse vídeo para que mais pessoas aprendam a respeito da palavra de Deus. Deixem os seus comentários aí, dependendo das perguntas, dos questionamentos. Eu posso criar um novo vídeo com mais esclarecimentos a respeito da eleição. Grande abraço e até mais.